E aí, pessoal, nesse vídeo eu vou falar sobre o câncer de mama. Vamos começar então definindo. Tá? O câncer de mama ele acontece devido a uma proliferação maligna, tá, de células epidérmicas que margeiam os ductos e os glóbulos mamários. Tá? Das pacientes que apresentam esse câncer, a queixa principal delas é a presença de um nódulo palpável. Tá? E esse nódulo maligno ele tem algumas características muito específicas, né? Como por exemplo a localização deles, que geralmente se localiza no quadrante superior externo da mama ou tem uma localização central. Eles são bastante endurecidos, tá? Pétreos mesmo, firmes. Eles são fixos, aderidos a planos profundos geralmente, né? Não são móveis e são não delimitados, geralmente indolores. A dor ela vai estar associada ao câncer de mama somente em 1% dos casos, tá? 99% dos cânceres de mama são indolores. E podem também estar associados a uma descarga papilar patológica, tá? Que é aquela descarga uniductal, unilateral, com aspecto sanguinolento ou em água de rocha. Ocasionalmente essa descarga ela pode ser serossanguinolenta também, tá? Costuma ser espontânea, não é aquela descarga que precisa ser provocada, né? A expressão do mamilo. E profusa também e intermitente. Os fatores de risco para o desenvolvimento do câncer de mama: primeiro, o sexo. Tá? O fato de você ser do sexo feminino já é um fator de risco, porque 99% dos cânceres de mama acontecem nas mulheres. Os homens aí correspondem somente a 1% dos casos. Tá? Idade. Isso aí é um pouquinho controverso, na verdade bastante controverso, mas de maneira geral, ou para fins mais didáticos, é adotado que a partir dos 40 anos já aumenta aí, consideravelmente o risco dessa mulher em desenvolver um câncer mamário. Tá? História familiar é positivo, né? Aquelas pacientes que têm história de familiar de primeiro grau, que seria mãe, irmã ou filha de câncer de mama, elas têm tem uma chance bastante aumentada aí também em desenvolver um câncer mamário. História patológica pregressa de câncer, tá? Principalmente com câncer de ovário, de endométrio ou de cólon, ou se essa mulher também tiver história de radioterapia devido a um linfoma Hodgkin, tá? Aumenta também bastante a chance dela desenvolver um câncer mamário. Lesões histológicas indicadoras de risco, que seriam aquelas lesões hiperplásicas, tá? Principalmente se elas vierem com atipias. As lesões hiperplásicas com atipias, elas aumentam, as mulheres que apresentam essas lesões têm chance de câncer mamário cerca de 5,3 vezes maior em relação a uma pessoa normal. Tá? E aquelas que não têm atipia, quase 2 vezes maior o risco. Menopausa tardia e menopausa precoce. Menopausa precoce seria aquela menininha que vai ter a menarca dela, né, a primeira menstruação, antes dos 11 anos de idade. Essas mulheres também têm maior chance de desenvolver um câncer mamário, porque vai ter um maior período de exposição à ação estrogênica, né, que é um forte fator associado ao desenvolvimento dos cânceres mamários. Sobre a história obstétrica, é aquela mulher que é nulípara, né, ou seja, nunca teve filhos, ou aquela primípara tardia, ou seja, que teve o primeiro filho dela depois dos 30 ou 35 anos, também é diverge bastante de acordo com a literatura, isso aí. Mas mulheres que tiveram o primeiro filho muito tarde, ou aquelas mulheres que nunca tiveram filhos, também têm uma chance aumentada para desenvolver o câncer mamário. Tá? Dietas ricas em gordura também. Uso crônico de álcool foi evidenciado, tá? Que aumenta também o risco de desenvolver o câncer de mama, e esse risco ele é dose dependente. Tá? Quanto maior for a ingesta alcoólica daquela mulher diariamente, maior será o risco dela em desenvolver um câncer de mama. Tabagismo, por enquanto, ainda existe, assim, ainda não foi concluído, tá? Em relação à relação do tabagismo com o desenvolvimento do câncer, mas por enquanto ele não foi evidenciado nenhuma relação. O uso de anticoncepcionais ainda é um pouquinho controverso também, mas parece que ele leva um pouquinho a chance dessa mulher em desenvolver um câncer de mama, tá? E esse risco volta ao normal depois de 10 anos que essa mulher suspendeu o uso da medicação. Terapia de reposição hormonal também é muito controverso, ao contrário do que parece, né? Mas que todo mundo fala demais da associação da terapia de reposição hormonal com o desenvolvimento do câncer de mama, mas isso ainda não está muito bem definido. Parece que ele eleva as chances dessa mulher desenvolver um câncer mamário depois de 10 anos de uso, tá?
Mas, em compensação, os tratados de mastologia, eles afirmam que o uso da terapia de reposição hormonal é seguro até 5 anos, ok? A raça. Sobre a raça, as mulheres brancas elas têm mais chance de desenvolver um câncer mamário em relação às mulheres negras, mas o índice de mortalidade é o mesmo nas duas, tá? E as asiáticas elas parecem ter um risco menor em relação às brancas e às negras. Sobre o exame físico, então, dessa mulher que está se queixando da presença de um nódulo mamário, você vai fazer, né, o exame físico minucioso da mama, jamais se esquecer de palpar os linfonodos axilares e nem os supraclaviculares e nem infraclaviculares, tá bom? Em relação à investigação das lesões nodulares, então você palpou, percebeu que tem realmente um nódulo ali na mama daquela mulher, a nível ambulatorial, o primeiro passo é fazer a punção daquele nódulo, tá? O PAF, porque através do PAF você vai conseguir determinar se aquela lesão é cística ou se ela é sólida. Então você vai puncionar, aspira ou veio conteúdo líquido, é uma lesão cística. Se não, é uma lesão sólida e aquele material que você colheu você tem que mandar para o estudo citológico, tá? Lembrando que o estudo citológico não fecha diagnóstico e ele tem valor somente se positivo, porque se ele for negativo, está indicado o estudo anatomopatológico daquela lesão, tá? O segundo passo seria a solicitação de exames, né? A ultrassonografia mamária e a mamografia. Esses dois exames, eles oferecem para a gente características sugestivas de benignidade ou de malignidade, sendo a mamografia o principal exame utilizado para o rastreamento de câncer de mama. Então, o ultrassom, gente, ele consegue diferenciar bem estruturas císticas de sólidas, tá? E características tumoral ali, suspeitas de malignidade, a ultrassonografia seria um tumor com margens irregulares, hipoecogênico, com textura heterogênea, são sinais inespecíficos, tá, gente? Mas falam mais a favor de um tumor maligno. Diâmetro crânio-caudal superior ao diâmetro lateral, ou seja, tumores malignos eles costumam ser mais altos do que largos, tá? E sombra acústica posterior. Sobre a mamografia, como eu já falei para vocês, é o principal método de rastreio, né, para o câncer mamário. E os achados de malignidade, sugestivos de malignidade, a mamografia, são nódulos espiculados, limites mal definidos, né, com distorção do parênquima adjacente, presença de microcalcificações, que são estruturas inferiores a meio milímetro, tá? Pleomórficas, ou seja, elas são diferentes uma das outras e agrupadas. A mamografia ela é a única capaz de detectar essas microcalcificações. A ressonância magnética ela é útil para você fazer a comparação, tá, da mama ipsilateral, ver se ela foi acometida com focos de metástase, para você avaliar uma mama com prótese, avaliar uma mama previamente acometida para ver se houve recidivas, né, principalmente avaliar os ossos, que é o principal local de metástase à distância do câncer de mama. Tá? Sobre a tomografia computadorizada, ela não é útil para o câncer de mama e o raio-x ele pode ser útil para a gente avaliar se houve um acometimento ósseo ou pulmonar. A estereotaxia guiada por ultrassom mamografia é um examezinho é um procedimentozinho que você vai fazer guiado por ultrassom mamografia para você tentar encontrar aquela lesão e caso exista para que você marque aquela lesão com fio de aço aí no preparo pré-operatório mesmo, tá? Sobre metástases à distância no câncer de mama, gente, os principais locais acometidos são os ossos, os pulmões e o fígado, tá? Eles acontecem em mais de 85% das mulheres com metástase à distância devido a um câncer mamário e alguns autores relacionam também a metástase para o cérebro, tá? O carcinoma infiltrante, ele tende a se disseminar por via hematogênica ou por via linfática. Sobre fatores relacionados a uma maior chance de recidiva daqueles tumores, né, das mulheres que já apresentaram um câncer mamário, seria invasão de vasos linfáticos, né, tem uma maior chance de recidiva. Margens da lesão é muito importante, é um dos principais fatores, porque aquela paciente que apresenta ali uma lesão tumoral com margens livres teria com certeza um prognóstico muito melhor. A idade, aquelas mulheres que têm menos de 40 anos têm uma maior chance de recidiva, porque geralmente são pacientes que descobriram um câncer mais avançado, né? Porque elas são mais jovens e têm mamas mais densas, então quando elas percebem o nódulo, ele já está bastante volumoso, está também relacionado a maior chance de recidivas. Hereditariedade, que são aquelas mulheres que têm
a mutação dos genes BRCA1 e BRCA2. Tá? Essas pacientes elas geralmente têm uma forte história familiar, tanto para o câncer de mama quanto para o câncer de ovário, e também está associado a uma maior chance de recidiva. Outros fatores relacionados a um pior prognóstico seriam aquelas mulheres que tenham mamas pequenas, né, muito pequenas, porque isso dificultaria ali a remoção de uma maior margem de segurança no momento da remoção cirúrgica mesmo daquele tumor, né? Linfonodos axilares, claro que se houve o acometimento do linfonodo, isso fala a favor de um prognóstico pior para aquela mulher, né? E a maioria dos oncologistas recomendam a associação de uma terapia sistêmica nesses casos, ok? O prognóstico ele piora muito de acordo com o número de linfonodos afetados, e o comprometimento também extracapsular desses linfonodos falam a favor de um prognóstico pior, de uma maior chance de recidivas nessas mulheres. Em relação à necessidade de se fazer um esvaziamento axilar nessas mulheres que foram acometidas pelo câncer de mama, a gente pode se utilizar de uma técnica que se chama linfonodo sentinela. Você vai se utilizar dessa técnica para verificar se é realmente necessário fazer o esvaziamento axilar, né? Se esses linfonodos foram realmente acometidos. E como que a gente vai fazer isso? Injeta-se ali na mama acometida daquela mulher um corante que vai mostrar pra gente qual que é o primeiro linfonodo de drenagem ali daquela mama, tá? Esse primeiro linfonodo vai ser removido e enviado para o estudo anatomopatológico por congelamento. Se esse linfonodo for positivo, ele tiver sido acometido, está indicado o esvaziamento axilar. Assim como se ele for negativo, mas houver contradição em relação ao estudo histopatológico por imunistoquímica ou em parafina, tá? Também se apontar que foi positivo, caso o estudo histopatológico por congelamento tenha vindo negativo, também está indicado o esvaziamento axilar daquela mulher. Um outro fator prognóstico, claro, que é o tamanho do tumor, né? Tumores inferiores a 1 centímetro está associado a um melhor prognóstico, e tumores menores de 2 centímetros podem se beneficiar com o uso da terapia sistêmica. Multicentricidade é aquela situação em que você tem vários focos neoplásicos em um mesmo tecido independentes, tá? E acontece bastante no câncer lobular. Ele está associado também ao maior risco de recidivas, a um pior prognóstico nessas mulheres. Tipo histológico, gente, também está relacionado, tá? O carcinoma in situ, assim como os carcinomas não invasores ou até aqueles invasores, porém bem definidos, como o mucinoso, o tubular, o medular e o papilar, estão relacionados a um bom prognóstico, a um melhor prognóstico em relação aos demais. Em relação aos receptores hormonais, né, a mensuração dos receptores de estrogênio e progesterona nas mulheres acometidas pelo câncer de mama já virou um procedimento padrão, tá? E aquelas mulheres que apresentam receptores positivos está associado aí a uma maior sobrevida livre de doença. Em relação ao estadiamento, o TNM ele é enorme, né? Um texto gigante falando sobre o estadiamento, mas eu tentei memorizar, né? De uma forma bem mais simples, mas para ter uma noção mesmo, né? Porque memorizar isso aqui eu acho que não compensa, cerca de dias você esquece tudo, né? É só para ter uma noção mesmo. Então, o T diz pra gente a respeito do tumor e das características do tumor. O N fala pra gente sobre o acometimento dos linfonodos, e o M se houve ou não metástase à distância, tá? Então, o TX são aqueles casos em que o tumor não pode ser avaliado. T0 não há evidência de tumor primário. T1 é um tumor inicial, ele tem 2 centímetros ou menos. O T2 ele é maior do que 2 centímetros. O T3 é superior a 5 centímetros. O T4 já é um tumor que, independente do tamanho, já houve a invasão da pele ou da parede torácica, tá? Agora o N, falando do N, né, que diz respeito ao acometimento dos linfonodos, quando é N0 não houve acometimento do linfonodo. Se for N1, teve acometimento, né, do linfonodo, mas é móvel. Se for N2, teve um acometimento do linfonodal, mas é um linfonodo fixo. Agora, se for N3, já houve um acometimento de linfonodos intraclaviculares homolaterais. Agora, em relação à metástase, né, o MX é quando não foi possível avaliar a presença de metástase. N0 não há metástase à distância e N1 tem metástase à distância, tá bom?
Em relação ao tratamento cirúrgico, gente, vai depender do estadiamento TNM. Né? Nos casos mais graves, que seriam o N2, o T3 e o N1, a gente não pode tratar essa mulher com uma cirurgia conservadora, vai ter que submetê-la a uma mastectomia. Tá? Agora, as demais situações, a gente pode estar tratando essa mulher com uma terapia conservadora, um tratamento cirúrgico conservador, manter as mamas dela, tá? Mas para isso a gente tem que ter 3 critérios principais, né? Que é um tratamento com a radioterapia, fazer o esvaziamento axilar e fazer a remoção ali daquele tumor com margens de segurança. Agora, em relação a esses 3 casos em que a gente vai ter que submeter aquela paciente a uma mastectomia, existem 3 técnicas para fazer essa remoção da mama dela. Tá? Existe a técnica mais radical, né, que é a de Halsted. A gente vai, nessa técnica a gente faz a remoção da mama, faz o esvaziamento axilar e faz também a remoção dos músculos peitorais maior e menor. Agora, a mais usada é a mastectomia radical modificada segundo a técnica de Papel, tá? Essa técnica é mais usada para tumores que correspondem a mais de 20% do volume mamário, mas que não sejam localmente avançados. Tá? Nessa técnica aqui a gente vai fazer a remoção da mama, do músculo peitoral menor e o esvaziamento axilar, ao contrário da técnica de Madden, que a gente vai preservar os 2 músculos peitorais, tá? O maior e o menor. Em relação ao esvaziamento axilar, ela está indicada sempre que houver a presença de tumor invasor, tá? Independente da técnica, do tamanho do tumor e da técnica cirúrgica utilizada para remover. Tem invasor estromal, a gente tem que fazer esvaziamento axilar ou estudo ou estudo axilar, que é através daquela técnica do linfonodo e sentinela que eu já expliquei para vocês. Tá? Então, tumores entre 2 a 3 centímetros está indicado o estudo através da técnica do linfonodo e sentinela, e os carcinomas in situ, eles não oferecem risco para acometimento, não tem necessidade de se fazer o esvaziamento. A radioterapia ela é utilizada para o controle loco-regional da doença, tá? E ela pode ser usada pré ou pós-operatória. No pré-operatório ela está relacionada à necessidade de se promover a redução do tumor e facilitar a remoção cirúrgica, e a pós-operatória para diminuir as chances de recidiva, tá? Daquele tumor. Em relação à quimioterapia, ela pode estar indicada para o controle loco-regional da doença, para o controle e tratamento de metástases à distância. Tá? As indicações da quimioterapia é quando você tiver tumores infiltrantes, acometimento de linfonodos e quando houver tumor grande. Tá? Ela parece ser o principal tratamento capaz de modificar o curso da doença e aumenta significativamente a sobrevida daquela mulher. Essa quimioterapia ela pode ser neoadjuvante, né, ou pré-operatória, ou pode ser a quimioterapia adjuvante ou pós-operatória. Né? Então, a quimioterapia neoadjuvante ela é mais utilizada para reduzir aquele tumor, né, pré-operatório, e a quimioterapia adjuvante ela é utilizada no período pós-operatório, em média 40 dias depois da realização cirúrgica, e ela está indicada para redução de chances de recidiva da doença e para diminuição também da mortalidade. A hormonioterapia, gente, são substâncias que a gente vai utilizar para inibir a ação do estrogênio e da progesterona naquela mama, tá? Já que já foi evidenciado que o núcleo desses tumores, eles têm receptores para os estrogênios e progesterona que tem uma atuação vital no desenvolvimento desses tumores. Tá? Então é interessante a gente fazer a associação dessas substâncias. Está indicado para os tumores receptores hormonais positivos. Uma opção terapêutica que nós temos é o tamoxifeno, que ele é um modulador seletivo para os receptores de estrogênio, ou seja, ele tem uma ação agonista aos estrogênios em algumas estruturas, porém ele tem uma ação antagonista aos estrogênios da mama. Ok? Então ele pode ser utilizado com as seguintes finalidades: redução da recorrência local, redução da recidiva na forma de carcinoma invasor e na redução de ocorrências do tumor na mama contralateral. Tá? Os efeitos colaterais aqui, como eu já falei, ele pode ser agonista em outros tecidos, como por exemplo no endométrio, e aumenta a chance dessas mulheres em desenvolver um câncer endometrial. Está relacionado também à indução da ovulação, à ocorrência de fogachos e aumenta o risco de trombose e da ocorrência de cataratas. Tá? A dose utilizada para esse objetivo é de 20 mg por dia por até 5 anos de uso.
tamoxifeno ele tem sido também atualmente utilizado em mulheres, profilaticamente, tá? Em mulheres que tenham mutação genética. Outras opções terapêuticas, né, em relação à hormonioterapia que nós temos seria os inibidores da aromatase, tá? Que a gente tem aqui o anastrozol e o letrozol. Eles inibem a conversão dos androgênios em estrogênios a nível periférico e eles dão menos efeito colateral em relação ao tamoxifeno, tá? E tem também os análogos de NRH. Para finalizar, vou só fazer umas observações finais aqui, tá? Acrescentar no capítulo que eu estava lendo sobre o sarcoma filoide, que é um tumor de péssimo prognóstico, ele cresce muito rápido, ele é extremamente agressivo. Tá, e o tratamento dessas mulheres aqui, gente, é uma mastectomia sem esvaziamento dos linfonodos, tá? Porque ele não dá tempo de dar metástase para os linfonodos. Então, o tratamento delas é uma mastectomia sem esvaziamento linfonodal, associado a uma quimioterapia adjuvante. Sobre os tumores mais comuns na mama, endométrio e ovário, são os adenocarcinomas, tá? Os adenocarcinomas, eles têm como agente mitogênico o estrogênio. E a lesão precursora desse câncer são lesões hiperplásicas com atipia. Tá? O marcador tumoral dele é o CA125 e em relação às mamas, o mais comum de todos é o adenocarcinoma ductal. Esse vídeo que eu tentei fazer, eu fiquei mais afobada para fazer, né, porque hoje eu estou com um pouquinho de pressa, mas eu espero ter ajudado vocês de alguma maneira. O que eu tenho para falar sobre o câncer de mama é isso. Muito obrigada.